Então, o inimigo, ele está andando ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para Devorar. o que é devorar? Comer. É comer, né? Vivo. Senhor Jesus, quando o leão está lá na mata, na floresta, e ele vê uma presa fácil, né, ele vai ali para devorar, para de fato despedaçar aquela presa sem nenhuma dó, sem nenhuma piedade. O Satanás, ele tem ódio de você, porque você agora é de Deus, está no caminho do Senhor, e ele quer te destruir. Mas ele tem táticas, e ele quer te destruir de maneira sorrateira que você não percebe. Então o que é que ele faz? Ele vai querer nos destruir por meio do engano. Então, para Judas, que gostava de dinheiro, qual foi a sugestão? 30 moedas de prata, não é isso? 30 moedas de prata, não é isso que Judas traiu o Senhor? Porque Judas tinha fraqueza justamente na questão do dinheiro. Então, como ele tinha essa fraqueza, o Satanás apontou para ele as 30 moedas de prata. E quando ele viu o inimigo por meio dos religiosos, né? Quando ele viu aquilo, ele traiu o seu mestre. Então, Satanás foi de fato ali e danificou a vida de Judas, porque ele se suicidou, né? Ele foi ter um pequeno remorso ali e tirou a sua própria vida. Por quê? Porque permitiu que o Satanás fosse trabalhando no coração dele. Verdade. Ele foi dialogando com o pecado, tudo, né? De forma que mais tarde aconteceu isso. Então, o dinheiro, né? Entre aspas assim, de uma certa forma, é necessário. Então, poderíamos dizer que seria uma coisa boa, mas ali na circunstância foi uma coisa ruim. Então, temos que realmente ter o maior cuidado, porque o inimigo ele vai sempre colocar no seu coração, no meu coração, algo, uma erva daninha para querer matar a sua vida espiritual. Às vezes nem sempre é a vida física, né? Nem sempre é a vida física. Às vezes chega até nesse ponto de você ser induzido e acaba até mesmo morrendo, como muitos desobedientes aos pais, vão para algumas coisas aí, fazem algumas coisas e às vezes pegam doenças ou destrói sua vida física. E outros é a vida espiritual. Se contaminou e aquela pessoa morre, entre aspas, morre espiritualmente. O que é isso? Não toca mais no Senhor. Não consegue se concentrar na presença de Deus, né? Não tira o momento reservado para tocar no Senhor Jesus. É o quê? Porque está existindo essas contaminações. Então nós devemos resistir, irmãos. Efésios 4, 27. Nem dei lugar ao diabo. Ah, mas eu sou crente, eu sou cristão. Paulo falou aqui para os cristãos, não deis lugar ao diabo, porque ele anda ao vosso redor procurando alguém, né? Um leão que ruge para devorar. Então, mostra que há a chance de o cristão dar lugar ao diabo. E o diabo pode usar o falar da pessoa, né? O olhar da pessoa, a expressão da pessoa. E como Pedro, né? Aconteceu isso com Pedro. Jesus disse que para trás de mim, Satanás, né? Não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Então, Pedro deu lugar, naquele momento, deu lugar ao diabo. Então, mesmo você sendo crente, cristão, não dê lugar ao diabo. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, ó, mentira, no versículo 25, ira, desde que não peque, né? Palavra suja que sai da boca, amargura, indignação, gritaria, blasfêmia, maldade, tudo isso, irmãos, são brechas que podem dar lugar ao diabo. Então, o primeiro ponto aqui, com respeito a Judas, é que nós devemos ter o maior cuidado com os pensamentos que o inimigo injeta no seu coração. Porque se você for alimentando e for trabalhando, aí mais tarde isso vai resultar, né, em algo muito pior. Então, se você sabe que o inimigo injetou algo no seu coração, se você tem a plena certeza que é errado pela palavra de Deus, eu não posso alimentar essa erva daninha. Eu tenho que, como diz aqui, resistir, né? Resistir ao diabo. Nós temos no capítulo 4, diz resistir na fé, né? De 1 Pedro, né? 1 Pedro 5, versículo 9. Resistir, a gente já viu, resistir firmes na fé. Então você tem que lutar, porque o inimigo, às vezes, irmãos, dependendo, ele alcança lugares e às vezes, ele alcança terreno que às vezes vai ser muita batalha mesmo, para você tomar o terreno de volta. Resistir firmes na fé. Sem resistir firme, Satanás, você está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Você precisa ter os seus pensamentos cativos, porque você não pode deixar ser usado pelo inimigo, né? Para realmente trazer dano e prejuízo à sua própria vida espiritual.
Então, o que é necessário é nós realmente batalharmos. Às vezes é necessário termos força de vontade mesmo, porque a mente, a emoção e a vontade às vezes já foi capturada. Então, pela sua própria força, dependendo do Senhor Jesus, você precisa reagir. É como nós estamos aqui um dia, né? Bater e abrir-se usado, buscar e acharei. Não é só ter o desejo, eu quero me consagrar, eu quero fazer isso, eu quero largar isso. Mas você não se esforça, você não está buscando, fica só o desejo e nada. Então você precisa tomar as rédeas, né? E resistir na fé, né, do Senhor Jesus, declarar e realmente pedir que o Senhor Jesus fortaleça, faça isso por você, né? Mas não podemos ser passivos a ponto de o inimigo chegar na mente e fazer lá o que ele quer. E você achar que está sendo você, e na verdade você está sendo guiado pelo inimigo, né? Então, o primeiro ponto é que o nosso coração seja guardado dessas coisas do inimigo, porque assim como ele usou Pedro, lançou em Judas, nós não estamos isentos. Ele anda ao derredor, procurando meios de destruir a nossa vida espiritual, né? Destruir nossa comunhão com Deus. É uma palavra realmente muito séria. E quando eu perceber isso em minha vida, os irmãos perceberem em sua vida, nós de fato não devemos acolher, né, nenhum sentimento desse, mas de fato resistir na fé.